cada problema existe uma solução. Não importa quanto tempo passe ou quão desenvolvida esteja a sociedade. Nesta reportagem, vamos mostrar os diferentes tipos de ameaças que insistem em tornar milhares de famílias suas vítimas e que fazem pais e mães chorarem aflitos por seus filhos. Eu perdi a última coisa, a única coisa que me importou a vida toda foi meu filho. O desespero desta mãe veio com a morte precoce do filho, que aos 27 anos foi morto durante um assalto na frente da casa onde morava no último dia 13 de fevereiro. O responsável pelo crime, outro jovem, um rapaz de apenas 18 anos, que estava foragido. O suspeito pratica crimes desde os 13 anos, segundo a polícia. Um adolescente desgarrado da família, com uma ficha criminal assustadora, que agora destruiu outro lar. Eu vou chorar pro resto da minha vida. Cada tarde que cair e cada manhã que nascer, eu vou lembrar do meu filho. Saímos da história da mãe que chora pela perda do filho inocente para o caso de uma mãe que sofre por ver os filhos escolherem o mundo da criminalidade. Há alguns meses, a diarista Cleonice ganhou destaque em uma reportagem da Record por justamente viver a rotina das famílias de jovens apreendidos. A humilde senhora já teve um filho morto pela violência das ruas. O outro filho, agora, é um menor infrator que está internado em uma unidade socioeducativa. Já a única filha mulher de Cleonice vive nas ruas como usuária de drogas. Resta a mãe ficar assim, sozinha, na casa vazia, longe dos filhos, que não conseguiu proteger e controlar. Para mim é triste, porque parece que para mim está tudo vazio. Parece que não existe ninguém comigo. Parece que está tudo vazio. Cleonice não é a única a conviver com esta dor. Meses atrás, a história da mãe que reencontrou a filha que estava perdida na Cracolândia, em São Paulo, também estampou os jornais. Ela se perdeu, que ela usava cocaína há 15 anos atrás. Depois ela virou uma moça ótima, trabalhadora, inteligentíssima. Ia para a China trabalhando. Hoje ela conheceu essa moça que usa crack, experimentou o crack e já era, né? A filha que estava desaparecida foi aliciada pelo tráfico de drogas e era obrigada a vender entorpecentes nas ruas de São Paulo. Um pesadelo que tirou a paz de toda a família. Só sofrimento, andando a pé, meu filho, meu ex-marido, eu andava no meio do fluxo, tudo. Alessandra carrega os traumas por já ter visto o filho ser apreendido como menor infrator. Foi coaptado, ele foi tragado pela violência da rua. Eu demorei um pouco a perceber. Quando eu percebi, já era bem tarde, ele já estava bastante que envolvido. E foi quando veio a primeira apreensão dele. Hoje, a mãe lamenta por quase ter perdido o filho para a criminalidade. Eu queria ter tido mais tempo com meu filho. Eu queria não precisar ter que trabalhar tanto. Eu queria ter estado com ele nos momentos que ele tomou as decisões erradas. Eu queria que ele tivesse tido um pai. Eu queria ter dividido a minha responsabilidade. Filhos que se perdem por vícios e outros fatores. Pais e mães que sofrem por não conseguirem ter o controle. O que você acabou de assistir é o que tem acontecido com muitas pessoas. São muitos, não poucos, os lares onde os pais têm tido a infeliz surpresa ou problemas relacionados aos filhos. Não somente filhos rebeldes, mas filhos que enveredaram por caminhos errados, filhos que foram por outras direções que não é o que você sonhou. Quando uma pessoa começa uma família, ela tem um plano. Ela tem um planejamento para a casa dela. E quando ela se depara com uma família destruída, uma família arruinada, não é o que ela sonhou. Ninguém tem filhos para serem viciados, ninguém tem filhos para serem pessoas deprimidas, depressivas. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dar a você uma alternativa
para mudar a situação que se encontra o seu lar, se encontra a sua família. Aqui comigo está o pastor Alex, e não são poucas, pastor Alex, as pessoas que sofrem com problemas relacionados aos seus filhos. Por isso que SOS Espiritual está disposto para poder ajudar essas pessoas, familiares que se encontram nessa situação. Você pode entrar em contato conosco agora. Pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem ou um áudio de mensagem pelo 201-757-7665 ou pela nossa linha de ajuda. Pode ligar pelo 1-800-890-3005. A senhora que sofre com problemas na sua casa, senhora que sofre com problemas na sua família, não somente os filhos, mas todos aqueles que estão desesperados, faça contato conosco a ligação é gratuita, através do SOS, ligação é gratuita, você não vai pagar nada, nós não vamos divulgar o seu nome aqui, não se preocupe, nós vamos ouvir, atender e orar por você. Inclusive a senhora pode enviar o nome dos seus filhos ou familiares que estão vivendo um momento muito difícil. O SOS Espiritual está aqui para socorrer você. Você é pai e sente que perdeu o controle? Seu filho se afastou, se envolveu com más companhias, desobedece, mente, está nas drogas ou fazendo escolhas que você nunca imaginou. Você já tentou de tudo, conselho, disciplina, carinho, mas nada muda. E agora, só resta a dor de assistir quem você ama se destruindo. Ou talvez você seja o filho cansado de pais frios, ausentes, pais que só sabem cobrar, julgar ou ferir, e tudo o que você queria era amor, compreensão, um abraço. Essa guerra, dentro da sua casa, pode ser espiritual. É hora de buscar ajuda. SOS Espiritual. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665. Deus pode restaurar o que parece perdido e a cura pode começar hoje. Através do SOS Espiritual você recebe esta ajuda, este poder, para poder mudar a direção. Quando você se encontra com um lar destruído ou problemas que afetaram a sua família, estamos aqui, você que está entrando agora, assistindo o programa, estamos falando sobre a rebeldia dos filhos. E não só os filhos, mas a família que se inclina para caminhos ruins, caminhos maus. E nada pior do que os pais, ou irmãos, ou filhos, vendo seus familiares, aqueles a quem ela ama e ama muito, se enveredando por caminhos que não são bons. E você sabe, não adianta conselho, não adianta dizer que aquilo ali vai fazer mal, não adianta nada. Infelizmente, muitas pessoas se depararam com essa situação que ela diz assim, eu já não sei mais o que fazer. E é justamente aí que entra o poder de Deus. Você precisa entender que não é só conselho. Se conselho fosse bom, como as pessoas dizem, ninguém dava, se vendia o conselho. O conselho nem sempre tem efeito, e principalmente nos dias atuais, menos ainda. Pelo contrário, a senhora perde tempo, o senhor perde tempo, se vê impotente diante dessa situação, se vê sem força diante dessa situação, e isso tem levado a sua família, o seu lar, de mal a pior. Faça contato conosco. Se você diz assim, eu preciso de uma luz na minha vida, eu preciso de uma direção na minha vida. Então essa direção é feita através desse contato, é o primeiro passo. É tão fácil isso, que você não precisa nem sair de casa. É só fazer contato através desse número que está aí na sua tela e nós vamos daqui atender você. Se você quiser enviar um áudio, nós vamos ouvir. Se você quiser enviar um texto, nós vamos ler. Se você quiser só conversar pelo telefone, nós vamos conversar com você. Se você quiser enviar o nome dos familiares, você pode fazer isso. O que você não pode é ficar rendido diante dessa situação, desse caso difícil de ser resolvido. Tá bom? O pastor Alex já tem nomes de pessoas que estão buscando ajuda. A Lúcia entrou em contato com a gente e recentemente foi diagnosticada com uma doença muito grave. E ela pede oração para isso e com certeza, a senhora Lúcia, a senhora vai ser ajudada.
Senhora Maria, que pede oração por um filho que está nesse momento, que está muito agressiva, que vive na rebeldia e pede oração, e nós vamos ajudar essa pessoa. Nós temos aqui o Henrique, que pede oração, pois ele sofre ataques espirituais à noite. Todos esses nomes vão ser ajudados e você também pode ser ajudado entrando em contato conosco através do SOS Espiritual. E essa ajuda do SOS Espiritual é o que você precisa nesse momento difícil que você está vivendo, e é muito difícil encontrar ajuda. Você já foi em psicólogos, já levou seus filhos no psiquiatra, você já foi, talvez ele está lá numa clínica de reabilitação, em uma escola integral que ele tem que ficar o dia inteiro lá para não se envolver, e você vê que não está resolvendo. Já que não está resolvendo aí, busque em Deus. Busque em Deus. Você já tentou buscar em Deus? Talvez você diz assim, mas eu rezo aqui em casa. Eles têm resolvido o seu problema? Se não tem resolvido, você tem que ser mais intenso. E ser mais intenso é pegar e fazer contato aqui. Porque é um passo a mais. Você já ligou aqui? Você já falou conosco? Você já buscou um conselho? Você já deixou o nome para a oração dos seus filhos? Não. Então faça alguma coisa diferente. Ficar fazendo as mesmas coisas vai gerar somente os mesmos resultados. Eu quero ler aqui, a Sônia, ela enviou um pedido de ajuda aqui para a gente, e ela diz assim: minha filha está se tornando uma jovem muito rebelde. Está se envolvendo com muitas más amizades. Há uns dias chegou em casa bêbada. Me ajude, por favor. Nós vamos orar por ela, dona Sônia. Primeiro passo é esse aí. A senhora precisa enviar aqui, eu percebo que não há o nome dela, mas a senhora pode enviar o nome dela aqui para a gente pelo telefone, pelo WhatsApp. Nós vamos colocar na oração que vamos fazer daqui a pouco. Inclusive, dona Sônia, prepare os nomes e as fotos, e da sua filha, e porque daqui a pouquinho nós vamos ter o momento da prece, nós vamos ter o momento da oração. A Elisa também pede ajuda, ela também escreve aqui pelo nosso WhatsApp. Coloca aqui o próximo WhatsApp, por favor. Ela diz assim: meu filho está morando no carro, viciado em drogas. Eu já tentei de tudo, mas não sei mais o que fazer. A senhora, dona Elisa, a senhora pode ajudar o seu filho através da oração, através do trabalho que nós temos realizado aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ter também o nome da oração. Envie o nome do seu filho pelo nosso WhatsApp também e faça contato se a senhora quiser um conselho mais direto. Mas a princípio é isso. O primeiro passo é esse. A todos que nos assistem, presta bastante atenção na história que você vai ver a partir desse instante. Vamos agora conversar aqui com a Tamires e com o seu esposo Sérgio, o seu filho Gustavo, que, Tamires, você lutou pelo seu filho. Conte aí qual foi essa luta, qual foi a guerra que você passou com o seu filho. Ele cresceu na igreja e ele se afastou na adolescência. Uhum. Ele não queria mais ir, eu não tive como obrigar. E aí foi só fundo de poço, né? Porque se envolveu com más amizades, se envolveu com vícios, com bebida, cigarro. E foi só se afundando mais. Com que idade ele se afastou? 14 para 15 anos. Até então você tinha criado seu filho para ser um bom rapaz, seguir tudo caminho Sim. bom. E eu acreditava que isso ia acontecer. Porque eu fiz a minha parte de mãe, eu fui presente na vida dele. Não faltei em nada. Fui sempre presente, levava para passear. Sempre fui aquela mãe presente protetora. Ficava de olho nos horários, com quem andava, onde ia. Mas isso me frustrou quando tudo isso aconteceu. Porque eu nunca imaginei que ia acontecer, porque eu fui uma boa mãe. Se afastou da família, ficou rebelde comigo. Muitas vezes ele não chegou a me agredir, mas me encarava com muito ódio, assim, sabe? Já estava maior que eu, então eu vi o próprio mal agindo ali na vida dele. Não era o meu filho, eu sabia quem era o meu filho, ele estava transtornado, né? E aí foi só fundo de poço, se envolveu com drogas mais pesadas. Ele usou maconha, ele passava mal. Isso aí são nas baladas? Com os amigos. Essa foto Essa aí. foto. O que aconteceu ali nesse dia? Ele tinha fumado maconha e toda vez que ele fumava, ele disse que se sentia muito mal. E nesse dia ele chegou a passar mal, chegou a cair desmaiado. O que aconteceu na sua cabeça? Você de repente virou a cabeça, o que aconteceu? Senhor, eu vejo que
as amizades, né, e o brilho desse mundo. Eu cresci na igreja, mas eu nunca conheci nada assim, e conforme na escola, as amizades, né, tal, vamos usar isso aqui. Aí eu comecei cigarro, maconha, e fui levando, né. É como se tivesse uma venda mesmo nos meus olhos, porque mesmo crescendo na igreja, eu não... É como se eu não soubesse nada daquilo que eu aprendi. Aí eu acabei me afundando, me deixando levar, né? Ele ficou, assim, nas drogas pesadas mesmo, em torno de 1 ano, porque ele foi para cocaína. Então eu vi meu filho naquela situação de internar. Eu cheguei a pensar, vinha assim, você vai perder ele, ele vai morrer, ele vai ter uma overdose, interna ele. Eu falava, eu não posso, Senhor, porque eu confio em Ti. E eu sabia que a clínica não iria resolver, que a gente vê vários casos, né, de pessoas que vão, voltam e ficam até piores. Então, assim, eu falei, eu não posso fazer isso, eu tenho que continuar confiando. Deus vai fazer, Ele é Deus e Ele vai fazer. Aí você partiu para a fé, né? Partir para a fé. Lá eu não tinha propósito. Vivia sem propósito. É como se eu quisesse me matar. O modo que eu usava droga, não tinha o pensamento, mas eu usava tanto que era como se eu quisesse me matar. Então eu me afundei mesmo, cocaína. Não tinha cocaína, eu cheirava tiner, sorvete de tinta, baforava desodorante. Eu só perdição, né? O saldo que você teve não foi aquilo que você esperava. Você achava que encontrar curtição, felicidade, não foi isso? Não. Não sei. E aí, mãe, como é que você usou a fé? Eu não podia desistir, eu não aceitava perder ele, porque se eu desistisse eu ia perder meu filho. No estado que ele chegou, eu ia perdê-lo. Ele chegou no estado deprimente, se não tivesse a droga, ele não vivia, ele ficava trancado no quarto escuro. Quando desabafava comigo, porque era amor e ódio, porque quando ele precisava muito, ele me procurava para conversar e desabafar. Porque ele sabia que aqui ele ia encontrar aquele apoio, aquela ajuda. Ele falou, só se a senhora trancar a porta e esconder a chave, porque eu quero ajuda, mas eu sei que amanhã eu não vou querer mais. Eu vou querer usar de novo. E ele se afundou assim, acho que em 6 meses ele já estava viciado num estado de internação. Né? Então eu não parava, eu usava fé, eu vinha nas reuniões, fazia os propósitos de família, sempre colocava o nome. Eu foquei nesse problema e eu não podia desistir até eu vencer esse problema. Então eu fazia votos, eu trazia a camiseta dele na sexta-feira, eu fazia propósito no domingo, eu fiz tudo, eu orava, eu jejuava, eu fazia muitos propósitos incansavelmente até eu derrubar esse gigante. E muitos deles você não viu o resultado imediato? Não, pelo contrário, a gente ouvia falar e foi assim. Eu descia do altar, ele estava pior. Eu fazia o propósito, ele falava coisas que não condizia, tipo assim, ai, Deus não existe. Ele começou a duvidar muito nessa época da existência de Deus, questionava muito a palavra. E não demonstrava. Eu convidava, às vezes não queria, até que eu falei, meu Deus, eu não vou convidar mais. O Senhor vai fazer, porque quando o Senhor convence, acontece. Então, eu fazia a minha parte, mas também parei de ficar ali pegando no pé dele. E de brigar, né? Porque a gente quer muito brigar, tá ali num momento de desespero, mas pelo contrário, eu me aproximei dele e usava fé. Eu me aproximava, era amiga, dava carinho, atenção, porque o mal queria afastar ele da gente, né? Então, eu me uni a Deus, a minha fé com Deus, porque se não fosse Deus, meu filho não estava aqui hoje. Qual foi o ponto de virada? Como que ele mudou? Ele gostava muito de livro de mitologia grega. Ele lendo um livro desses, ele disse que estava falando sobre Salomão, não sei como. E aí ele foi ler Provérbios e ele leu alguma coisa sobre louco, né? Louco, o que você está fazendo com a sua vida, com a sua alma. Algum versículo que remetia a isso. E fez ele refletir, o próprio Deus. E ele começou aí, eu nem sabia. Quando eu descobri, meu filho já estava batizado nas águas. Ah, é? Você voltou para a igreja em segredo? Em segredo. Foi. Eu fui a primeira vez, falei com o pastor Curvo. Só que aí eu ainda fiquei balançando, né? Eu não fui de imediato. Aí eu fui a segunda vez, o pastor falou comigo, disse... como eu já conhecia, né? Ele falou, você já sabe o caminho.
Então fui no altar, ajoelhei ali. Na hora eu falava para o Senhor, não senti nada, mas eu confiei na minha entrega ali e ali começou o meu processo de libertação, né? Porque a verdade é que a gente fica preso. A gente até quer mudar, mas não tem força, não consegue. Mas graças à luta da minha mãe, né, em Deus, o que estava dentro de mim foi perdendo as forças. A venda dos meus olhos caiu. E aí eu me entreguei para Deus e... Tá liberto. Sim, senhor. Foi a maior alegria da minha vida. Porque eu falava pro meu Deus, e eu sei que ele tinha capacidade de fazer o que ele fez e muito mais, eu tenho certeza disso. E ele é um testemunho vivo. Quando eu olho para ele, às vezes no dia a dia eu rio, né, de prazer, de alegria, porque eu vejo Deus, eu vejo o milagre do Senhor Jesus na minha vida. Através de eu não ter desistido do meu filho e ter lutado, porque esse Deus pode. Ele pode, é só a gente crer e perseverar. E foi o que eu fiz. Mãe, o que eu tenho a dizer para as senhoras é que não desista do seu filho. Não desista, eu sei que muitas vezes a luta é árdua, é dolorida, é sofrida, muitas lágrimas. Só nós sabemos as lágrimas que derramamos. Mas a gente vence, com Deus a gente vence. A senhora só tem que perseverar, porque não vai ser na hora. Muitas vezes vai até piorar. Mas se a senhora perseverar, a senhora vai vencer. Assim como eu venci, a senhora também vai vencer. Tantos sonhos. E hoje, você não reconhece mais o seu próprio filho. Presentes, viagens, palavras duras e lágrimas, esforços inúteis para recuperar o que se perdeu. A mudança parece impossível, mas tudo é possível ao que crê. Você, pai ou mãe, está mesmo disposto a ver uma transformação total e completa em seu filho? Pareça a uma igreja universal para receber uma direção para esta transformação. Nesse domingo, às 7 da manhã, 9h30 da manhã e 6 da tarde. Na 51, St. Francis Street, em Newark, New Jersey. Muitas são as pessoas que foram ajudadas através deste trabalho de fé. Muitas são as pessoas que foram respondidas através deste trabalho de fé. Pastor Alex, essa pessoa que está sofrendo, ela precisa entender que o sofrimento termina quando ela dá um passo em direção à felicidade. Chorar, reclamar, lamentar, não tem resolvido e não vai resolver o problema. Ela precisa fazer algo diferente. Tem como a pessoa esperar uma diferença se ela não faz o diferente? Esta programação que nós estamos fazendo aqui agora é justamente para mostrar para você que você precisa fazer algo diferente. Senhora, senhor, você já fez de tudo, agora faça algo diferente. Fazer algo diferente é você lutar espiritualmente. Você já levou o teu filho, já levou esse familiar em vários lugares. Você já tentou de uma forma física. Lute usando o poder de Deus. Nós sabemos e nós temos a certeza absoluta que quando a pessoa luta espiritualmente, pastor, não há nada que possa vencer o poder de Deus. Sem sombra de dúvidas, quando você sair dessa condição que você está rendido, esperando que algo vai cair do céu, não vai cair do céu. Me desculpa, mas não vai cair do céu. A oportunidade que Deus está lhe dando é este programa aqui. Então não fique preso através de preconceitos, não fique preso através de ideologias. Ah, mas eu sou católico. Ninguém está falando de religião e você não vai trocar, você não vai sair da sua igreja, não. Você vai buscar ajuda. Neste domingo, 9h30 da manhã, nós vamos ter o Domingo da Família, que é o domingo que oramos pela restauração dos lares, é o domingo que oramos contra tudo aquilo que afeta um familiar. Nós temos orações especiais aos domingos, que tem orações pelos casais, tem oração pelos filhos. Aliás, há orações que nós abençoamos os filhos, que os pais abençoam os filhos. Talvez no meio dessa confusão que a senhora tem visto aí agora, são palavras de ofensas. Às vezes a senhora já está sem paciência, já tentou de tudo, a pessoa parece que não quer ajuda. O problema
é que quando o espírito do mal, ele age na vida de uma pessoa, é muito difícil. Somente Deus para ajudar e mudar essa situação. Eu convido a senhora, eu convido o senhor a estar conosco, tomar uma decisão e estar conosco neste domingo, aqui às 9h30 da manhã, aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Neste domingo, venha, traga a sua fé. Se o seu familiar não quiser vir, você pode trazer uma peça de roupa ou uma fotografia dele. Nós vamos fazer a oração e nós vamos aqui interceder a Deus pelo seu lar, pela sua família. O que eu repito, o que a senhora não pode fazer é esperar que vai acontecer alguma coisa só porque a senhora está sofrendo. Isso não vai acontecer, senão já teria acontecido. O que Deus lhe está dando, a resposta à sua oração, à sua reza, é este programa, que está lhe dando uma alternativa para ser feliz e mudar de vida. Continue a fazer contato conosco, nós já nos aproximamos do momento da oração, mas você pode continuar fazendo contato conosco. Já já nós vamos entrar em oração. Pastor Alex, tem mais nomes? Eu tenho aqui a senhora Rosaline, que pede ajuda pela família, e ela inclusive, pois ela sofre com insônia. Temos aqui a senhora Alissa, que pede oração, pois ela tem descobrido muitas coisas acontecendo com os filhos, que já está acontecendo há muito tempo, e ela pede ajuda. Vamos ajudar ela. E também o senhor Marlon, que pede ajuda para a bênção na vida financeira dele e na família também. Todos esses nomes serão incluídos na oração. Entre em contato no SOS, pelo SOS Espiritual. E você pode continuar fazendo contato mesmo após o programa, porque as linhas continuam funcionando a todo tempo. Tá bom? Então, chegado o momento da prece, o momento da oração, pastor Alex fará esta oração por todas as famílias, todos que precisam de um milagre. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós agora usamos a autoridade que o Senhor nos deu para poder abençoar estas pessoas. Pois, meu Deus, esta mãe, este pai, irmãos, não aguenta mais ver a situação que eles estão vendo, a situação que eles estão enfrentando nesse momento. Pois agora, pela fé, pelo poder do teu santo e poderoso nome, ministramos luz, ministramos paz, ministramos e determinamos que no nome de Jesus, esse filho, esse familiar rebelde que se entregou aos vícios, que se entregou ao álcool, que se entregou a este mundo, que ele seja livre agora, seja livre agora. A tua palavra, ó Deus, diz que tudo é possível ao que crê, e nós cremos, eu creio, de que o teu poder é poderoso, capaz de livrar qualquer pessoa de qualquer problema, de qualquer situação. Se esse filho agora que está na rebeldia, que vive uma vida de ansiedade, depressão, uma vida de trevas, que ele seja livre disso agora. E você que levanta a água, você vai beber em favor deste familiar. Esta água seja abençoada. Quando você beber da água, você receba a paz, você receba a luz. Você representando a este familiar, você representando a ele, você e ele recebam a paz, luz que vem do nosso Deus. Em nome de Jesus, e se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, respire profundo, perceba que a paz de Deus, ela entra em você. É esta paz que a sua família precisa, que seus filhos precisam e todos aqueles que estão nesta condição buscando ajuda. Nosso programa termina por aqui. A decisão está na sua mão. Continuar sofrendo ou ser feliz. Tudo isso agora depende de você. A todos, um forte abraço. Até a próxima.